Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está fazendo parte do curso de preparação para a prova do INSEJA, aqui da Universidade da Cidadania da UFRJ. Meu nome é Lucas Falsetti e eu serei o professor das disciplinas de História e Geografia. Vamos para a nossa primeira aula? Pessoal, o tema da nossa primeira aula é Brasil, Colônia e Brasil Império, ok? Por se tratar de um período, dois períodos, melhor dizendo, bem extensos da história do nosso país, a abordagem que eu escolhi trazer para vocês, ela leva em conta, dentre outros aspectos, os ciclos econômicos. E o que significa estudar a história do Brasil a partir dos ciclos econômicos? Significa a gente fazer uma análise, pessoal, dos produtos que eram extraídos ou produzidos aqui no nosso país ao longo da história, ok? Para exemplificar isso, nós temos em primeiro lugar o pau-brasil, que foi extraído ali, sobretudo, no século XVI, dos primeiros contatos dos portugueses com os indígenas. Seguindo, a gente vai ter a cana-de-açúcar, que vai ter a sua extração ali ganhando força em meados do século XVI, mais ou menos, indo até o século XVII. O ouro ele vai ficar circunscrito à sua extração no século XVIII. E, por fim, nós vamos ter o café ocupando ali uma posição de destaque durante o século XIX, tá bom? Aqui eu preciso fazer um adendo importante, pessoal. Eu coloquei essas datas para a gente se orientar no tempo, cronologicamente. No entanto, quando a gente fala que um produto assumiu a posição de protagonismo, e aí a gente fala do ciclo desse produto, não significa que o produto anterior deixou de ser trabalhado, seja através da produção ou da extração. O que eu quero dizer com isso? Quando o café ganhou maior destaque no século XIX, não significa que o ouro deixou de ser totalmente extraído, ok? Quando o ouro é descoberto e ganha destaque no século XVIII, não significa que a cana-de-açúcar deixou de ser produzida. E quando a cana ganha destaque ali no século XVI e também no século XVII, não significa que o pau-brasil deixou de ser extraído também, tá bom? Isso é uma coisa importante, né? Então, os produtos eles ganham a posição de protagonista, de destaque nesses ciclos econômicos, o que não exclui que os outros produtos também fossem ou produzidos ou extraídos, beleza? Pessoal, aqui eu trago uma divisão cronológica da história do Brasil, lembrando que a gente vai focar nesses dois períodos aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos ver o finalzinho do período imperial e também o período republicano. E aqui ao lado, galera, estão os tópicos da nossa aula de hoje. Caso vocês queiram avançar, retroceder, ver alguma parte específica, ok? E aí eu preciso sublinhar também, pessoal, muito importante. Usem e abusem o recurso do pause. Nem tudo que eu vou falar está em tela. Nem tudo que está em tela eu irei falar. Então, se vocês quiserem ver algo com maior detalhe, usem o pause. Não só o pause, também o botão para avançar e o botão para retroceder, ok? Gente, quero começar essa aula falando de um verbo, que é o verbo colonizar. Muito importante para a gente entender a história do Brasil. E o que significa colonizar? O que é colonizar? Bom, em termos históricos, galera, a gente vai entender o verbo colonizar como um sinônimo de ocupar, ok? E junto dessa ocupação, desse verbo ocupar, a gente vai também ter o verbo explorar, que vai estar ligada à exploração de recursos, principalmente os recursos naturais do Brasil. Beleza? Seguindo aqui, pessoal, eu já trago dois mapas muito importantes. Vamos analisar cada um deles. Esse mapa aqui da esquerda, pessoal,
diz respeito à divisão que foi feita pelos nossos colonizadores, Portugal, para ocupar esse espaço brasileiro, ok? Esse espaço da sua colônia ultramarina, para além do mar. São as famosas capitanias hereditárias, pessoal. Capitanias hereditárias. Faixas, na sua maioria, horizontais de terra, que foram doadas para os capitães donatários fazerem a sua ocupação, defesa e exploração, tá? Eu queria chamar a atenção, pessoal, para a capitania de São Vicente e Pernambuco. São essas duas capitanias que vão ter o maior sucesso. Por quê, professor? Porque elas vão investir principalmente na cana-de-açúcar, ok? Os donatários que lá comandavam e os colonos vão fazer esse investimento num único produto. E que produto vai ser esse? A cana-de-açúcar, ok? Eu também queria chamar a atenção, pessoal, para o fato de que esse mapa aqui, ele mostra os limites dos estados como nós os conhecemos hoje. Mas é importante a gente salientar que a divisão de limites do Brasil não era essa a época, tá? Esse mapa ele só está fazendo uma comparação, beleza? A gente pode perceber, por exemplo, que aqui a capitania de São Vicente ocupa o estado de São Paulo, o estado de Minas, o estado do Rio, e a gente vai ter também, por exemplo, a capitania do Espírito Santo, pegando Minas, Espírito Santo, um pouquinho do Rio de Janeiro, atual, tá? Nessa época, eles sequer eram chamados de estados, beleza? Gente, queria que vocês prestassem atenção na legenda desse segundo mapa, esse mapa da direita, tá bom? Por quê? Aqui a gente vai ter a nossa costa atlântica, o nosso oceano Atlântico, e percebam como em verde, como a legenda estava dizendo, nós temos a ocorrência do pau-brasil, em laranja as áreas de cultivo de cana-de-açúcar, percebam que a gente vai ter principalmente na região nordeste, e a gente também vai ter, essa seta azul está mostrando aqui, a nossa primeira capital, Salvador, beleza? Em azul apareceu aqui o Rio São Francisco, um rio muito importante para a história do Brasil em todos os períodos, e também circulado aqui a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que vai ser a nossa segunda capital, beleza? Vamos seguir então, pessoal. Está aqui o mapa, caso vocês queiram dar mais uma olhada. E vamos para a nossa primeira questão. Quero aproveitar, galera, para já orientar vocês quanto a isso. Eu não vou resolver a questão com vocês. Eu vou pedir para vocês darem um pause, lerem a questão e tentarem resolver aí. E depois eu já lanço o gabarito e algumas palavras importantes para a gente entender a questão, tá bom? Então, convido vocês ao pause, tentar resolver a questão e logo agora eu vou dar o gabarito, beleza? O gabarito, pessoal, dessa questão é a letra D. E aqui eu chamei a atenção para o seguinte. Percebam como no texto aparece zona de açúcar, um imenso mar verde da cana e um mar de cana, ok? E aí ele está falando da paisagem rural, ou seja, a paisagem do campo, e um modelo agrícola baseado em qual aspecto? O aspecto da monocultura, tá, pessoal? Mono significando um e cultura, o cultivo, beleza? Relacionado a isso que eu acabei de falar, principalmente as capitanias de São Vicente e Pernambuco vão ter o maior sucesso nessa lavoura de cana-de-açúcar, o que não significa que outras capitanias também cultivassem, tá? Elas cultivavam. Vamos lá. Opa. Temos aqui uma outra questão. Essa questão, por ser um pouquinho mais curta, eu acho que dá para eu fazer com vocês. Gente, temos uma imagem. Lembrando que imagem também é texto, tá? É o texto visual. E aqui o enunciado.
O objetivo da coroa portuguesa, ao incentivar o tipo de atividade retratada na imagem, foi? Ficamos com a letra D, explorar o potencial lucrativo da colônia, do Brasil, ok? Vamos seguir. Falando sobre limites e fronteiras. Pessoal, pensem comigo. Passadas algumas décadas da colonização, os colonos que aqui estavam não vão se satisfazer apenas, e os colonos que chegavam também, não vão se satisfazer apenas com a ocupação litorânea, tá? E aí a gente vai ter um processo muito interessante chamado processo de interiorização, ok? A gente tinha o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, e a gente vai ter alguns agentes responsáveis por essa interiorização. Mais uma vez, eu chamo a atenção para o fato de que aqui a gente tem uma divisão dos estados atuais. Na época, não se chamavam estados e não tinham esses limites, ok? Aqui estão os agentes, pessoal: jesuítas, pecuaristas e bandeirantes. Vou recomendar que vocês deem um pause para ver os locais de onde eles partiam e também onde eles chegavam e os seus objetivos, os seus principais objetivos. Aqui eu coloco um asterisco na palavra bandeirantes, porque os bandeirantes por muito tempo tiveram a sua imagem associada a um heroísmo, ok? Sendo representantes ali dos primeiros brasileiros a desbravar o interior. Inclusive vão fazer bastante sucesso e vão ter relação direta com a história de São Paulo. No entanto, por que eu coloco esse asterisco? Porque a gente começa a problematizar essa imagem heróica, uma vez que os bandeirantes eles também foram bastante responsáveis por destruição, por exploração inadequada, a exemplo do desmembramento do Quilombo dos Palmares, que a gente vai falar mais para frente na nossa terceira aula, beleza? Vamos seguir então. Aqui, pessoal, eu trago um mapa um pouquinho mais posterior, do século XVII. Percebam que a legenda continua a mesma. Pau-brasil em verde, cana-de-açúcar em laranja. A diferença são esses dois aqui, ó. Na verdade, esse terceiro também. A gente vai ter ocorrência da pecuária, principalmente no Nordeste. E essa pecuária, percebam como ela está sempre junta dos rios. Por quê? Você precisa criar o gado perto do rio. E você também vai movimentar esse gado em direção ao interior do Brasil. Só que eu queria chamar a atenção de vocês para o amarelinho aqui, ó. Eu vou dar um zoom, ele aparece aqui com a exploração dos minérios, né, do ouro, dos metais preciosos na região das Minas Gerais, beleza? Mais ao norte, também de suma importância, a gente vai ter as famosas drogas do sertão. Pessoal, eram gêneros agrícolas que não ocupavam uma posição de destaque a nível colonial geral, mas que tinham grande importância na região norte. Vamos ver alguns exemplos? O cacau, castanha do Pará, o guaraná aqui aparecendo em quarto lugar, o pau-cravo, tá? Isso daqui não é uma lista em ordem crescente ou decrescente de importância, tá? Se vocês perceberem, esses itens continuam na dieta dos brasileiros até os dias de hoje e desempenhavam uma grande importância nesse momento, tá? Lembrando, são chamadas as drogas do sertão. Vamos seguir? Questão aí para a gente resolver. Deem aquele pause esperto e a gente vai para a resolução logo depois. Pessoal, ficamos com a letra D. Percebam o seguinte, pessoal, eu marquei aqui algumas palavras. Aqui no texto da questão, essa questão é um pouquinho mais complicada. No texto da questão, percebam como ele fala dos indígenas.
e fala das drogas do sertão. Agora, por que a questão é um pouquinho mais complicada? Porque aqui, no famoso enunciado, ou também conhecido... Opa, acabei escrevendo errado. Enfim, aqui no enunciado, vamos chamar de EN, ele vai perguntar dos portugueses. E aí, galera, a gente precisa ter atenção. Muitas vezes, na prova do Enseja, a simples interpretação do texto e do enunciado ajudam a gente a resolver a questão. Agora, a gente tem que ter bastante cuidado para não se confundir. Por isso, percebam como o texto fala dos indígenas e o enunciado pergunta em relação aos portugueses. E aí, ó, ocupar a floresta da região norte. Foi esse o objetivo que acabou sendo alcançado, tá? Aqui, galera, eu trouxe para vocês explorarem mais uma vez com o recurso do pause uma configuração básica dos engenhos de açúcar. Se vocês quiserem, dê um pause aí, um zoom também para vocês conseguirem ler. Eu vou passar apenas por algumas estruturas aqui que são muito importantes. A começar pela Casa Grande, onde ficava o senhor de escravos e a sua família. Percebam como é uma casa aqui, ó, com 2 andares, bastante circulação de ar, tem uma varanda. E aqui a gente tem um exemplo de senzala. Percebam como é uma construção mais horizontal, né? E também com um andar só. Galera, as condições de vida nesse espaço, obviamente, não eram nada boas, beleza? Também chama atenção aqui para a moenda, aonde a cana-de-açúcar era triturada para você extrair ali e poder posteriormente cristalizar, enfim, e ter todo o processo do açúcar que está descrito nessa imagem aqui, nessas imagens e também nesse texto, beleza? Aqui um exemplo, pessoal, de uma imagem histórica bem famosa da moenda, ou moinho, como o autor coloca aqui, sendo trabalhada por diferentes pessoas escravizadas. Eu quero que vocês percebam como, para você trabalhar e extrair a cana-de-açúcar, algumas canas-de-açúcar, você tinha o trabalho de várias pessoas em situação de escravidão. E aí a gente relaciona com o quê? A gente relaciona justamente com o tráfico negreiro, com a escravidão que vai ser intensificada, depois com o ciclo do ouro vai ser mais intensificada e vai ser a base dessa economia colonial, tá bom? Vamos seguir. Chegamos finalmente ao século do ouro. Galera, o que tem de importante para a gente falar desse século do ouro? Em primeiro lugar, o ouro ele vai ser descoberto no finalzinho do século 17, aqui no ano de 1695, pelos bandeirantes. E vai pairar uma dúvida sobre quem deveria explorar esse ouro. Quando eu falo quem, não é quem vai trabalhar, mas quem vai colher os frutos. Ok? E a gente vai ter uma série de tensões que a gente vai ver depois na nossa aula 3, que vamos falar sobre a sociedade brasileira. Vamos falar também sobre a escravidão. Agora, uma coisa é certa, pessoal, a coroa portuguesa vai cobrar altos impostos sobre esse ouro, o que vai também gerar uma série de tensões entre a elite colonial e a coroa. Por fim, eu trago aqui algumas consequências, no plural, tá bom? Desse ciclo. E eu vou chamar a atenção principalmente para essa primeira, o crescimento demográfico, ou seja, o crescimento populacional. Muitas pessoas vão vir para o Brasil, outras tantas já vão começar a nascer aqui na colônia, e essa economia do ouro vai movimentar bastante a vida social, econômica e política brasileira. Beleza? Aqui está, pessoal, uma imagem do Domingos Jorge Velho, um famoso bandeirante que inclusive foi responsável pela destruição do Quilombo dos Palmares, tá bom? Essa que, mais uma vez, é uma imagem histórica e que coloca o bandeirante numa posição de heroísmo, que a gente deve sempre problematizar. Aqui eu circulei a data, pessoal, porque nós estamos falando do ano de produção, tá bom? Dessa obra de arte, no século XX.
Nós não estamos falando do momento em que viveu o Domingos Jorge Velho, ok? Trago também uma imagem de uma santa, aonde a gente vai perceber, olha que bacana, que nós temos um espaço ali para a pessoa guardar o ouro, esconder o ouro, justamente porque essa coroa portuguesa queria cobrar muitos impostos sobre o ouro, queria recolher esse ouro, e a elite colonial e também as pessoas que trabalhavam, conseguiam recolher ali de alguma forma, elas vão tentar manter o ouro com elas. E aí, inclusive, a gente vai ter o surgimento de uma expressão muito popular que é a do santo do pau oco. Né? Porque eram essas imagens de madeira em que você tinha um buraco justamente para você esconder o ouro. Beleza? Seguindo aqui, mais uma vez faço o convite do recurso do pause, nós vamos ter as regiões de mineração. Percebam como a gente vai ter principalmente na região sudeste de Minas Gerais, mas também na região centro-oeste e também, olha, no nordeste e até no sul do nosso país, beleza? Então, o ouro ele está concentrado principalmente no sudeste, mas não somente. Vamos para uma questão? Tentem resolver aí agora rapidinho. Pessoal, ficamos coincidentemente com a letra D novamente. Galera, está perguntando sobre um título de patrimônio cultural da humanidade concedido a um bem cultural. Professor, que bem cultural é esse? A cidade de Ouro Preto, galera. A cidade de Ouro Preto, tá? E aí ele pergunta que o título está associado a sua característica de cidade típica da construção colonial brasileira, tá bom? Construções coloniais brasileiras, melhor dizendo. Vamos seguir? Gente, já damos um salto temporal para o Brasil ali no século XIX. Lembrando, galera, que outros assuntos nós vamos tratar na nossa aula de número 3, onde falamos da sociedade brasileira. Algumas revoltas, a situação da escravidão, beleza? Isso vai ficar para a nossa aula 3, para a nossa aula não ficar tão extensa, mais do que já está, inclusive. Galera, o que a gente tem que lembrar da vinda da família real? Em primeiro lugar, ó, como a imagem está mostrando aqui, eles vêm fugidos das invasões napoleônicas, ok? Lá de Portugal. O Dom João VI ele consegue antecipar um pouco que o Napoleão Bonaparte invadiria Portugal e parte para a colônia brasileira, a sua principal colônia naquela época. E o que a gente precisa lembrar, galera? Chama atenção principalmente para isso aqui, ó, as medidas do príncipe regente. Em primeiro lugar, abertura dos portos, ou seja, o Brasil poderia agora negociar com outras nações além de Portugal, dando fim ao chamado Pacto Colonial, onde o Brasil só poderia comercializar com Portugal. E também, olha só que bacana, o Tratado de Comércio e Navegação, que vai diminuir as taxas de importação para alguns países, principalmente para esse aqui, ó, a Inglaterra, que era um grande aliado brasileiro, inclusive vai escoltar a família real para cá. Percebam como as taxas de importação estão menores do que da própria nação portuguesa, beleza? Continuando aqui a vinda da família real, eu convido vocês mais uma vez ao pause, porque não falarei sobre tudo isso. O que eu quero chamar a atenção é principalmente isso aqui, pessoal, o primeiro ponto. Quando a gente fala de vinda da família real, a gente fala da transferência de uma estrutura social e administrativa. O que eu estou querendo dizer? Não somente vieram membros da família real, a gente está falando também, além dos familiares, de funcionários, tutores, professores, advogados, padres, militares, enfim, uma série de outros personagens que vão ser importantes para que o Brasil comece a ganhar uma posição de destaque. Obviamente, Dom João VI vai enfrentar problemas que nós falaremos depois, como a Revolução Pernambucana e a Revolução do Porto, tá bom? Mas como eu falei, isso é tema para a nossa terceira aula. E aí, pessoal,
já encaminhando para o nosso fim, nós temos aqui algumas datas importantes, tá bom? Como a data em que Dom João VI finalmente retorna para Portugal, só que ele deixa, Pedro, seu filho, como príncipe regente. No dia 9 de janeiro, a gente tem o famoso Dia do Fico, aonde Dom Pedro I, que ainda não era Dom Pedro I, vai decidir ficar na colônia brasileira. E a gente também vai ter, olha só, finalmente o dia 7 de setembro de 1822, o dia que é proclamada a nossa independência, tá bom? Aqui na imagem uma pintura do Debré, que é um artista que a gente vai falar depois, retratando esse dia do Fico, beleza? Seguindo, galera, eu chamo a atenção aqui para um quadro que também é considerado muito importante, né? A pintura histórica muito importante para o nosso país. O quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo. E aí, pessoal, depois a gente pode fazer uma análise mais detalhada do quadro, mas eu quero chamar a atenção principalmente para essas datas. Era um quadro pintado, é um quadro pintado disponível no Museu do Ipiranga, inclusive em São Paulo. Em 1888, ou seja, no final do segundo reinado do filho do Dom Pedro I, mas que retratava um evento, olha só, de 66 anos anteriores, beleza? Então tem uma diferença entre essa pintura histórica e o momento que ela está retratando, ok? Ou seja, só para concluir, a gente vai ter então uma pintura histórica que ela vai ser um pouco imaginada. Ela não vai ser exatamente, fielmente aquilo que aconteceu. Beleza? Gente, chegamos no último tópico da nossa aula, o primeiro reinado. Gente, de característica principal, eu quero tratar aqui com vocês do seguinte. A gente vai ter uma independência monárquica. O que isso quer dizer? O Brasil se torna independente, mas não vira uma república, não vira um país com presidente. Continua com um monarca, com um rei. A diferença agora é que a gente vai chamar esse rei de imperador, né? A gente tem um império brasileiro, uma nomenclatura mais moderna nesse século XIX, tá bom? E outro detalhe muito importante, esse monarca, galera, é português. Por isso que eu estou falando aqui, um português no poder. A gente só vai ter um imperador brasileiro com o Dom Pedro II, tá? Mais algumas informações importantes, pessoal. Junto da independência, você tem que ter os reconhecimentos internacionais. Você não é independente a não ser que pessoas reconheçam a sua independência. E aí, no caso das nações, acontece da mesma forma. Você tem que ter outros países reconhecendo a sua independência. A gente vai ter uma noite muito importante, pessoal, também nesse governo do Dom Pedro I, e ele vai começar a se tornar um cara um pouquinho não popular, impopular entre as elites, porque ele vai se mostrar um cara autoritário, um governante autoritário. Ele vai dissolver a Assembleia Nacional Constituinte. O que é a Assembleia Nacional Constituinte, professor? É aquele espaço onde os deputados discutem as leis. Tá bom? Nesse caso, a primeira Constituição do Brasil, o primeiro livro de leis, direitos e deveres que a gente vai ter sobre a nossa nação, tá bom? O Dom Pedro, ele vai dissolver isso. O que significa dissolver? Ele vai acabar com isso e ele mesmo vai decidir o que seria a Constituição brasileira. Por isso que ela vai ter a característica de ser uma Constituição outorgada. O que isso significa? É uma Constituição que é baixada de cima para baixo. Ela não é votada, ela não é tão discutida assim. Ela é aprovada pelo imperador. E qual é a característica principal dessa Constituição? O poder moderador. O quarto poder do Dom Pedro I, que vai decidir sobre os outros três poderes. Que outros três poderes são esses? O legislativo, que cria as leis, o executivo, que atualmente é do presidente, mas na época era do imperador, e o judiciário, dos juízes, que vai julgar as leis, julgar os casos, tá bom? Só que, acima desses três poderes, nós tínhamos um grande poder, um quarto poder, chamado poder moderador, que vai, inclusive, fiscalizar
e intervir nesses três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo, tá bom? Aqui eu trago para vocês, pessoal, mais algumas características da Constituição brasileira, Constituição do Império. Aí está, inclusive, olha só, o livro, né? Uma imagem do livro, bem interessante, bem bonito também, deve-se dizer, com as cores ali, o dourado e o verde. E se vocês quiserem, mais uma vez, convido vocês ao pause para a exploração, tá bom? Vamos finalizar a nossa aula, pessoal, com o quê? Com uma questãozinha, tá bom? Perdão, antes disso eu queria falar dos momentos finais do Dom Pedro. Se vocês quiserem dar um pause aí para explorar isso um pouquinho melhor. Os momentos finais do Dom Pedro, quais são esses momentos? Ele vai se tornando um cara cada vez mais impopular, principalmente entre as elites. Então a gente vai ter um movimento que até apareceu no slide anterior, anti-lusitano, ou seja, anti-português. E aí a gente vai ter, finalmente, no dia 7 de abril de 1831, o Dom Pedro I abdicando do trono em favor do seu filho, Dom Pedro II. Só que esse camarada, o Dom Pedro II, não vai assumir imediatamente. A gente vai ter um outro período, chamado período regencial, que nós falaremos na nossa terceira aula, repetindo, aonde vai ser um período ali de muita agitação no Brasil, mas também um período de certa transição política entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Beleza? Agora sim, pessoal, vamos para a nossa questão. Antes dela, a gente tem aqui um mapa de como era a configuração brasileira nos anos de 1824. Percebam que a gente tem a província aqui, ó, da Cisplatina, cadê, ó? Cisplatina, o atual Uruguai, e alguns atuais estados não existiam na época, né? Por exemplo, aqui o estado do Acre, nessa época pertencia à Bolívia, tá bom? Agora sim, finalmente a nossa questão. Tentem resolver aí e a gente comenta logo em seguida, tá bom? Galera, dessa vez ficamos com o gabarito da letra A. Olha o que a questão fala, muito interessante. Há várias visões da independência do Brasil. Uma de Dom Pedro como herói, outra de um arranjo familiar por fim, uma de um complô das elites para manter a escravidão. Percebam, as três visões são elitistas. O que é ser elitista? Característica de um grupo que está no topo da pirâmide. São os manda-chuvas da sociedade, pessoas com muito dinheiro, muito recurso. Quem era a elite nessa época? Os senhores de escravo, os donos das fazendas, ok? E por isso eles desconsideraram a contribuição das camadas populares para a reforma política. Ou seja, a independência do Brasil ela vai existir, mas é uma independência controlada pela elite. Tá bom? Pessoal, finalizamos nossa aula. Aqui eu trago novamente o slide dos ciclos econômicos. A gente vai voltar a falar deles, tá? De alguns deles. E é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção e até a nossa aula que vem.